Olá, amigos e amigas. Minha saudação cordial a todos vocês que mais uma vez estão conectados aqui com a comunidade evangélica luterana Cristo de Porto Alegre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Muito bem-vindos todos a mais este culto online. Tomo a liberdade de lhe perguntar: você está seguro do amor de Deus? Você, estimada irmã, está segura de que Deus lhe ama? Nós somos tentados a ligar o amor de Deus aos momentos bons e felizes da vida. Porém, temos certa dificuldade de entender o amor de Deus em meio aos problemas e sofrimentos. O amor de Deus, às vezes, é estranho ou nos parece estranho. Estranho ao nosso modo de pensar e ao nosso modo de agir. Por isso, deixe Deus mais uma vez reavivar seu grande amor em seu coração. Hoje nós vamos considerar duas parábolas de Jesus um tanto estranhas. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Mas através delas, Deus mais uma vez quer falar aos nossos corações e renovar em nossas vidas a certeza de que Deus é amor. Muito bem-vindos todos. Invocamos o nome do nosso Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. De imediato eu quero ler as palavras do Salmo do dia, Salmo 125. São só 5 versos, acompanhem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Os primeiros versos deste salmo são maravilhosos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, onde ficava a cidade de Jerusalém. Não se abalam, mas permanecem firmes. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo. Isso é maravilhoso. Porém, o salmo, no seu último verso, ele também nos faz uma advertência. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará junto com os malfeitores. E aí nós precisamos lembrar que frequentemente nós saímos do trilho dos mandamentos de Deus e também nos desviamos para caminhos tortuosos. Isso acontece quando nós desobedecemos, quando nós transgredimos os mandamentos de Deus. Mas isso também acontece quando nós ignoramos o amor de Deus. Quando nós ficamos totalmente indiferentes ao grande amor e à misericórdia do nosso Deus. Sabem, irmãos e irmãs, isso é motivo para sermos levados, como disse o salmista, junto com os malfeitores. Isso é motivo para sermos condenados, para sermos também desprezados por Deus. Contudo, em seu grande amor, Deus sempre de novo nos convida ao arrependimento, para voltarmos ao caminho. Por isso, querida irmã, querido irmão, reflita sobre isso. Reconheça seus pecados, confesse-os continuamente ao seu Deus, e então viva consolado, viva consolada na certeza do amor e do perdão de Deus. Amém. Agora,
nós queremos ouvir uma história para as crianças. Procuramos dar destaque nestes cultos, mesmo nos cultos online, um momento para as crianças. Por isso é importante que elas participem deste momento de culto. Convidamos crianças e também adultos para acompanharem uma história para as crianças. E em seguida, vamos cantar Nada nos separará do amor de Deus. Esse é o foco. Nada nos separará do amor de Deus. Olá pessoal, tudo bem? Quero compartilhar com vocês agora uma história. Mas antes quero dizer que essa história fala do quanto Deus nos ama. Quando a gente fala assim, o quanto Deus nos ama, a gente poderia tentar medir ou dizer qual é o tamanho do amor de Deus, ou dizer qual o número, quanto, ou o valor, quem sabe, o preço. E falando em preço, essa história tem a ver com preços. E é a história de um homem muito, muito rico. E vocês vão ver as imagens aqui. Aliás, tá aí, ó. Esse aí é o homem da nossa história. Ele é muito, muito rico. E usa umas roupas meio estranhas, mas que ele gostava muito. Ele gostava muito das roupas dele, mas gostava em especial do chapéu dele. Dá uma olhada. O que você acha aí no chapéu estiloso dele? Meio verde, com a pena meio vermelha, sei lá. Eu acho estranho, mas ele gostava muito, 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 muito do chapéu dele. E como eu disse para vocês, ele era muito rico. Ele morava num prédio inteiramente dele, com chafariz, com árvores. Ele tinha móveis muito legais, móveis muito bonitos, luxuosos. Lá no quarto dele, embaixo do colchão dele, tinha tanto dinheiro. Ele era muito rico, mais dinheiro do que você pode imaginar. Lá na cozinha dele, quando ele ia fazer um lanche, ele pegava diferentes tipos de refris, ele tinha lá muitos tipos de coisas para comer, porque ele era muito, muito rico. Um dia, esse cara que era muito rico e muito estiloso e que gostava muito do seu chapéu, estava passeando entre as lojas, quando numa vitrine ele enxergou uma pérola. Não sei o que aconteceu, mas ele olhou para aquela pérola e se encantou. Olha só a imagem, ele ficou, nossa, que pérola bonita. E ele queria muito que essa pérola fosse dele. Aí ele foi lá, falou com o vendedor, mas o preço era altíssimo. Mesmo para ele, que era muito rico, ele ficou pensando no dinheiro que ele tinha, ele não tinha esse dinheiro. Apesar de ter muito dinheiro, ele não tinha todo o dinheiro suficiente para comprar aquela pérola. O que ele fez então? Fez placas de vende-se e começou a vender as coisas que ele tinha, os móveis que ele tinha, até as roupas dele ele vendeu, verdade. Inclusive até o seu sapato, olha aqui, ó, ficou sem sapato, mas o chapéu continuava na cabeça dele. Lembram que ele gostava muito do chapéu dele? E aí então ele conseguiu, deu um jeito de juntar todo aquele dinheiro e levou o dinheiro até a loja. E quando ele chegou lá na loja, o vendedor começou a contar o dinheiro. Será que vai dar para comprar a pérola? Vai dar? Não vai dar. Contou o dinheiro, contou aqui, contou ali e não deu. Faltava ainda um pouco. Mas o vendedor, muito esperto, disse assim, se tu me der esse dinheiro e o teu chapéu, eu te dou a pérola. E agora? Será que ele vai dar o seu chapéu? Ele gostava tanto do chapéu dele, mas ele amava muito mais aquela pérola. E sem pensar muito, entregou até mesmo o seu chapéu. Tomou a pérola na mão e saiu contente e feliz. Eu sei que você pode estar achando essa história aí muito estranha e a decisão desse homem também muito estranha. Ora, dá tudo que tem por uma pérola. Mas é que a pérola tem um significado. Quem é a pérola, afinal de contas? Essa é uma história que tem a ver com o amor de Deus. Ele nos ama tanto, tanto, que é capaz de entregar tudo o que tem para nos ter junto dele. E ele é o Todo-Poderoso Deus. E segundo a Bíblia, para nos salvar, para cuidar de nós, ele deu o que ele tinha de mais precioso, que não era um chapéu, mas o chapéu lembra que Deus o Pai
entregou o seu próprio Filho Jesus para nos salvar. Por isso, eu e cada um de vocês aí podemos viver muito felizes e muito seguros, pois o Deus que é o Criador de todas as coisas nos ama completamente. E esse amor pode nos deixar tranquilos e seguros, pode nos ajudar a enfrentar todo e qualquer medo e pode também nos ajudar a cuidar e amar de todas as pessoas ao nosso redor, porque Deus ama a todos. Que Deus nos abençoe a viver seguros e em paz nesse amor. Até mais, tudo de bom para Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente e do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Minha cordial saudação a todos os irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz. O apóstolo Paulo, no final da sua carta aos Efésios, diz que a palavra de Deus é como a espada do Espírito. E Jesus lembra que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Convido agora a todos e a todas para acompanharem as leituras deste culto, primeiramente a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, até ao final, onde lemos assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que Deus predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará
do amor de Cristo, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estas as palavras tão especiais da carta do apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos. Agora queremos também ouvir o Evangelho na leitura da continuação das parábolas do capítulo 13 de Mateus, dos versículos 44 a 52. Assim está escrito sobre a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto termina assim: coisas novas e velhas. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus diz que todo aquele que ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou não será julgado, mas passa da morte para a vida. Temos, irmãos e irmãs, o privilégio e a graça de termos fé no Deus Criador, Redentor e Santificador. Por isso convido a todos para que, conjuntamente, confessemos, de acordo com o credo apostólico, esta nossa fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. E está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Convido a todos para que cantemos o hino 269 do nosso inário, Ninguém nos amou como Cristo Jesus. Ninguém nos amou como Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo sinal ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar o céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé adorando, amar sem cessar. Um homem acha um tesouro no campo, esconde o tesouro no próprio campo, depois vai, vende tudo o que tem, voltando, compra aquele campo para poder ficar com o tesouro. Outra, um comerciante de pérolas procura pérolas preciosas e, tendo encontrado uma de grande valor, o que ele faz? Vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Estranho, não é verdade? Agora o homem tem um tesouro, o outro tem uma pérola. O que vai fazer com eles? Isso tudo seria muito estranho se não fossem parábolas contadas por Jesus. E nós as encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 13. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola preciosa. Parábolas que começam com esta frase: o reino dos céus é semelhante a uma pérola escondida. Ou o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola preciosa. Enfim, são parábolas que falam do reino de Deus. Ou então, parábolas que falam do reino dos céus. Ou ainda, parábolas que falam do reino de Jesus, do governo de Jesus na vida humana. Nós nem sempre conseguimos entender plenamente todos os ensinamentos contidos nas parábolas de Jesus. Por isso eu quero lhe convidar para, neste momento, acompanhar comigo a análise e a reflexão em torno destas duas parábolas e olhá-las, pelo menos, por dois ângulos diferentes. Eu estou certo de que, ao contar estas parábolas, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola preciosa, o Senhor Jesus quis mostrar-nos de que existem tesouros muito mais valiosos do que tudo o que nós podemos conquistar em nossa breve vida e passageira vida terrena. Ou seja, Jesus quer mostrar-nos
de que há um tesouro muito maior do que os bens terrenos que nós podemos reunir. Há um tesouro muito maior do que a nossa realização pessoal ou a nossa realização profissional. No seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus já tinha advertido, dizendo: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem para vocês tesouros no céu. Segundo a parábola de Jesus, ou estas duas parábolas de Jesus, o perdão dos pecados e a garantia da vida eterna pela fé em Jesus, ou ainda fazer parte do reino dos céus, é um tesouro sem comparações. Todos os tesouros terrenos são transitórios, perecíveis, e eles vão ficar na terra. Porém, ter o reino de Deus, ou fazer parte, ser incluído no reino de Deus, este é um tesouro eterno. E nenhum interesse terreno, nenhum projeto terreno deve nos impedir de ter este tesouro, o reino dos céus. O próprio Senhor Jesus já nos questionou quando perguntou: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muito bem, vamos agora olhar as duas parábolas então por um outro ângulo. E eu pergunto: quem é o homem que encontra um tesouro no campo? Quem é o homem que encontra uma pérola preciosa? Quem é o homem que então se desfaz de tudo, vende tudo, para poder ter aquele tesouro e aquela pérola preciosa? Não estariam as parábolas se referindo ao próprio Senhor Jesus? Afinal, foi Jesus que se desfez de tudo. Foi Jesus que se desfez e deixou a glória celestial, abandonou a glória celestial e entrou na história da humanidade à procura de uma pérola preciosa, à procura de um tesouro valioso. Você. Sim, você é o tesouro precioso, você é a pérola preciosa. Por você, Jesus pagou um alto preço. É como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios: vocês foram comprados por preço. E o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, completou isto dizendo: não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, ou que fostes comprados, mas sim pelo precioso sangue de Cristo. Estranho, não é? Ou seria maravilhoso? É verdade, o amor de Deus, ele vai além da compreensão, vai além do entendimento humano. Pode até parecer estranho ao nosso jeito de pensar. É como escreveu o apóstolo Paulo: Deus não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. O entregou ao sofrimento, o entregou à morte em lugar de todos. Como o profeta Isaías já havia profetizado no Antigo Testamento, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, a maldade de todos nós. Esse é o estranho amor de Deus. E através do apóstolo, Deus garante: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem qualquer outra criatura. Nada poderá nos separar do amor de Deus. E eu pergunto: por que nada pode nos separar do amor de Deus? Ora, simplesmente porque Deus nos ama. Deus ama a humanidade e nada vai mudar isto. Nada pode mudar isto. Nada pode mudar o amor de Deus por toda a humanidade, exatamente porque Deus é amor.
O ser humano pode até desprezar o amor de Deus, porém Deus não deixará de amá-lo. Você já pensou sobre isso? Então relembre a parábola do filho pródigo, que expressa esse amor de Deus. O filho despreza a comunhão com o pai e vive a sua vida, mas o pai o espera e alegremente o recebe com festa quando o filho volta. O salmista também confirma isto quando escreve, Salmo 136, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Também o Senhor Jesus fala do amor de Deus, fala do seu amor pela humanidade quando afirma: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Esse é o estranho amor de Deus. Vale aqui a reflexão. Como é que nós reagimos ao amor de Deus? A nossa vida reflete o grande amor de Deus por nós? Nossas atitudes, nossas palavras, nossos valores estão baseados neste grande amor de Deus por nós? Ou nós vivemos indiferentes, sem valorizar este amor de Deus? É preciso lembrar que Jesus concluiu estas duas parábolas contando mais uma. Na verdade, é a 7ª parábola que fala do reino de Deus ou do reino dos céus. Jesus contou a parábola da rede. E ele disse que a rede, uma vez lançada ao mar, recolhe todo tipo de peixes, recolhe também pedras, recolhe pedaços de madeira. Mas uma vez trazida para a praia, aí é feita a separação. Separa-se os bons peixes e os peixes ruins, e todo o lixo que foi trazido junto com a rede é desprezado, é descartado. Com essa parábola, Jesus nos lembra que no dia do juízo, aqueles que desprezaram o amor de Deus, eles não terão lugar no reino dos céus. Eles também serão desprezados. Por isso, esse assunto é tão importante. Reflita sobre ele. Mas, irmãs e irmãos, quero agora considerar mais uma vez a nossa realidade. Nós continuamos vivendo tempos difíceis e estranhos. Tudo em razão da pandemia do novo coronavírus. Estamos sendo bombardeados dia após dia com números. E nós próprios estamos sendo contados entre números. 1.300 pessoas morreram de Covid nas últimas 24 horas no Brasil. Mais de 37.000 pessoas foram contaminadas pelo vírus nas últimas 24 horas em todo o país. Sim, são números que nós ouvimos a toda hora e somos inseridos dentro destes números. Números que nos chocam, números que nos angustiam, números que nos dão insegurança. Somos contados entre os números. Somos um número no grupo de risco. Somos um número, talvez, entre aqueles que já se recuperaram da Covid. São números entre aqueles que ainda podem ser contaminados. Somos um número entre aqueles que perderam o emprego e renda. Talvez somos um número entre aqueles que faliram. Tudo isso que citei é verdade, é real. É o que a humanidade vive e o povo brasileiro vive. É o que o povo de Deus aqui na terra vive neste momento. Porém, minha irmã e meu irmão, mesmo que você se sinta apenas como um número, lembre que Jesus viu e vê você como um tesouro, como uma pérola preciosa pela qual Ele pagou alto preço. Isso dá a você uma nova perspectiva de vida. Isso dá sentido à sua vida, mesmo que você esteja isolado, ou mesmo que você esteja no leito de um hospital. Ou mesmo que nesse momento você não tenha boas perspectivas sobre a sua vida, sobre o seu trabalho,
sobre sua família ou sobre a sua saúde. Lembre-se que você é um tesouro. Você é uma pérola preciosa aos olhos do Senhor. E nada pode estragar isso. Nada pode mudar isso. O apóstolo Paulo acrescenta uma palavra que nos dá esta segurança, conforme nós lemos em Romanos 8:26. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na verdade é o verso 28. Olhe sua vida nesta perspectiva. Eu sou um tesouro. Eu sou uma pérola preciosa nas mãos do Senhor. Repito, isso faz diferença. Nenhuma adversidade poderá mudar isso. E então o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, conclui dizendo: ainda que venha a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou o perigo, ou a violência, ou a Covid. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus. Amor, estranho amor, incomparável amor do nosso Deus. É o amor de Deus derramado em nossos corações que nos sustentará, que acalmará o nosso coração e nos permitirá continuar a nossa jornada com alegria e com esperança. Deus o conceda. Amém. Eu conversei antes sobre, ou referi antes, sobre como nós reagimos ao amor de Deus. São muitas as maneiras de reagir. Dar testemunho do amor de Deus é muito importante nesse momento. Compartilhar o amor de Deus em atitudes de apoio de uns para com os outros é especial. Mas também nossas ofertas. As nossas ofertas que mantêm o trabalho da pregação do Evangelho, que mantêm o trabalho da igreja e que são adoração a Deus, elas são muito necessárias nesse momento. Então, enquanto nós agora ouvirmos o cântico Preciosa Graça de Deus, vamos também refletir sobre nossa resposta. E lá você terá também as orientações sobre as ofertas. Amém. Preciosa graça de Jesus, um dia me salvou. Sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça em meu coração, o erro libertou. Oh, quão preciosa salvação, a graça me tornou. Pois sem algemas ele restou, meu Deus Jesus me resgatou. Do céu e graças inunda o ser, precioso amor, graça de Deus, promessa de Deus, meu Salvador.
de Deus. Reímos mil atardecer, e a graça anima meu santo e salvo agora irei ao santo lar do céu, ao santo lar do céu, pois sem algemas eu nele sou, meu Deus Jesus me resgatou, do céu e graças inundam o ser, precioso amor, graça de Deus, precioso amor, graça de Deus. Este é o momento da oração. É privilégio das pessoas que fazem parte do reino se dirigir ao Rei Jesus e apresentar suas necessidades, ansiedades, mas também seu louvor e gratidão. Hoje vou me utilizar da chamada oração geral da Igreja, que faz parte da liturgia luterana e que se encontra no Inário Luterano por volta da página 112, 115. Lá todos poderão encontrar esta oração. Oremos ao Senhor. Todo-Poderoso e eterno Deus, digno da reverência de todos os homens, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que, sem mérito ou dignidade da nossa parte, nos concedeste. Louvamos-te pelo que és, pelo que fizeste, pelo que fazes e ainda farás no mundo e na vida do teu povo. Louvamos-te por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora. Permite que a todos que a ouvem, uma correta compreensão e confiança na mesma. Abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e aos demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo e ajuda-nos a combater o bom combate da fé, para que alcancemos, afinal, a nossa salvação eterna. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra, especialmente neste momento de pandemia. Abençoa especialmente a nossa pátria, o seu povo e a todos que ocupam cargos de liderança e autoridade. Faze resplandecer a tua glória no meio do teu povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Entregamos aos teus cuidados as nossas escolas e pedimos-te que concedas que nossos filhos cresçam num conhecimento e sabedoria que seja útil, bem como nas virtudes cristãs, e ajuda-os para que possam produzir bons frutos para a vida aqui neste mundo. Dá sabedoria, senso de responsabilidade, espírito de sacrifício e paciência aos professores e mestres, para que possam cumprir com alegria e prazer a sua vocação de educadores da justiça, que provém de Cristo. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Bondosamente defende-nos de toda calamidade, proveniente de incêndio e inundação, guerra e doenças contagiosas, de escassez e fome, de marginalidade, crime, desemprego e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Cuida e faze prosperar a cada um em sua vocação e permite que todas as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Sê o Deus das viúvas e dos viúvos, o Deus dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos.
Aceita, te imploramos, nosso corpo e nossa vida, nossos corações e nossas mentes, e tudo o que ofertamos ao teu serviço. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Como estrangeiros e peregrinos que somos neste mundo, ajuda-nos por meio da verdadeira fé a uma vida agradável a ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que nos confiaste enquanto é dia, antes que venha a noite, quando ninguém pode mais trabalhar. E quando vier a nossa hora derradeira, sustenta-nos com o teu poder e recebe-nos em teu reino celestial, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. E tantas outras coisas que nós não conseguimos expressar, nós queremos incluir na oração do Senhor, na oração do Pai Nosso, em conjunto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Agora despeço a todos com as palavras da bênção do Senhor. E o nome do Senhor colocado sobre nós nos abençoará, nos guiará. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao me despedir, deixo aqui o grande abraço da Comunidade Cristo, dos pastores da Comunidade Cristo, para todos vocês. Que o bom Deus permita que vocês tenham uma feliz e abençoada semana na companhia do Senhor. E que ao nos despedirmos, nós nos lembremos de que somos uma pérola preciosa, um tesouro para o nosso Deus. Viver nesta segurança dá novas perspectivas para o nosso viver. Nos encontraremos no próximo domingo, neste mesmo horário das 10 horas, e esse é o convite que deixo para o culto online do próximo domingo, pelos canais da Comunidade Cristo, tanto no Facebook como no YouTube. Também no decorrer da semana, como temos feito, vamos por estes canais e também pelos grupos de WhatsApp da comunidade, enviar novas mensagens, estudos, vídeos que querem nos animar e firmar em nós o grande amor do nosso Deus. Um bom domingo, uma abençoada semana.